Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu sou o animador litúrgico e agente de pastoral da Catedral Sagrado Coração de Jesus Colatina. Liturgia de 23 de março de 2021, terça-feira da quinta semana da Quaresma. A cor litúrgica é roxa e no rito da celebração temos o prefácio da Paixão 1 e o ofício do dia. Vamos à antífona da entrada. Espera no Senhor e sê corajoso, fortifique-se teu coração, espera no Senhor. Salmo 26, versículo 14. Oração do dia. Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro dos Números, capítulo 21, versículos do 4º ao 9º. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então, o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Ficamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, verá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 102, versículos do 2º ao 3º, do 16 ao 18, do 19 ao 21, refrão, versículo 2º. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto: e um povo novo a ser criado, louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Repitamos: ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8, versículos do 21 ao 30.
Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Repitamos. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis. Retificando: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança Santini, @novaalianca.com.br, é o e-mail. Então sabereis que eu sou. João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Neste evangelho, mais uma vez, somos colocados diante da loucura dos homens, que atacam exatamente aquele que lhes oferece a salvação, acentuando-se sempre mais a oposição entre Jesus Cristo e o mundo. Bem entendido, não o mundo enquanto como o universo criado, mas como aquele espaço humano escravizado pelo poder das trevas, fechado à luz divina e absolutamente incapaz de compreendê-la, como podemos ler no prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. Em sua fúria extremada, mesmo que Jesus de Nazaré chegasse a responder clara e diretamente à pergunta deles: Quem és tu? Ainda assim, os seus adversários não o teriam acolhido. Como João escreve sobre o Verbo, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o acolheram. Então vemos aqui, João escreve sobre o Verbo divino. Trata-se de um conflito que se agrava mais e mais e já não admite qualquer forma de conciliação. Ele só será resolvido no drama do Calvário e a aparente vitória das forças do mal, atuando com as mãos dos adversários de Jesus, e que acabará culminando na derrota do inferno. Quando eu for elevado na cruz, então conhecereis que
eu sou. Ora, eu sou é nome de Deus. Conforme o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, revelado a Moisés. Até um pagão, o centurião romano, testemunha ocular da morte de Jesus, foi capaz de proclamar: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus, capítulo 27, versículo 54. Comentando a passagem, Louis Bouyer afirma: o termo elevar, pelo duplo sentido de crucificar ou de exaltar, assinala bem a confusão das trevas quando virem a luz resplandecer da cruz onde elas tinham acreditado apagá-la. Este anúncio da paixão é o primeiro que Jesus faz em público. Nota-se como São João imediatamente especifica que a glória de Cristo e sua paixão são inseparáveis. É como se Jesus estivesse afirmando: sobre a cruz vós vereis que Deus me glorifica, porque eu faço a vontade do Pai. Em sua obediência irrestrita ao Pai, Jesus realiza o ato perfeito que reduz a pó a rebeldia fundamental que cavara um fosso entre Deus e a humanidade desde Gênesis capítulo 3. Somente Jesus Cristo, Deus e homem, seria capaz de regenerar essa comunhão perdida. Está bem claro que para o evangelista João, o apóstolo João, a elevação material do Filho do Homem sobre a cruz significa sua exaltação na glória, junto do Pai, e sua entronização como juiz. Não admira que a liturgia, em seus hinos sacros, viesse a adotar para a cruz do Calvário as metáforas do trono, da árvore e do altar. Deste modo, o símbolo da morte acaba transposto e transfigurado como imagem da vida. Orai sem cessar, irmãos e irmãs, que eu me glorie somente da cruz de Cristo. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 23 de março é dia de São Turíbio de Mogrovejo. São Turíbio de Mogrovejo nasceu em Maiorca, Espanha, em 1538 e morreu no dia 23 de março de 1606, numa quinta-feira santa. Um tio cônego que o protegia, Turíbio estudou em várias universidades e preparava em Oviedo o doutorado em Direito. Também ele recebera a tonsura, sem passar mais adiante no serviço da igreja. Estava assim já preparado para ingressar naquela burocracia dos letrados. Seguindo o processo normal das coisas, recebeu uma nomeação para o Santo Ofício em Granada. Sua vida particular distinguia-se pela clareza, mas não parece ter excedido nunca o simplesmente honesto. Todavia, a indicação de seu nome por Filipe II para arcebispo de Lima, no Peru, deu uma dimensão totalmente nova à sua vida. Recebeu todas as ordens com a idade de 41 anos e, a partir deste momento, nasce um dos maiores apóstolos da história da Igreja. Veja bem, um dos maiores apóstolos da história da Igreja. Que digno, hein? São Turíbio de Mogrovejo. Calcula-se que percorreu a pé ou a cavalo mais de 40 mil quilômetros, visitando até os últimos lugarejos de sua diocese, numa das geografias mais difíceis do mundo, desde as quebradas com neve perpétua dos Andes até os desertos tórridos do Pacífico.
Segundo seus próprios cálculos, teria administrado pessoalmente o sacramento da confirmação a 90 mil pessoas. Obrigou o clero a se instruir, restaurou a disciplina, construiu escolas, igrejas, e fundou em Lima, capital peruana, o primeiro seminário da América Espanhola. Ao morrer, fez questão de receber o viático numa capelinha indígena. Nos últimos instantes de vida, pediu que fossem cantados os Salmos 31 e 116. Como chefe da principal igreja da América, dedicou-se inflexivelmente a aplicar a reforma de Trento. Isto levou-o a enfrentar repetidas vezes os vice-reis, com o Conselho das Índias e com o próprio rei, imbuídos de ideias regalistas. Não cedeu. Os 10 concílios diocesanos e os 3 provinciais que celebrou formaram a estrutura legal da Igreja da América Espanhola até o século XX. Com razão, foi chamado Apóstolo do Peru. Reflexão. São Turíbio, cujo nascimento nobre poderia ter oferecido a ele todos os prazeres de uma vida tranquila, aceitou com profunda convicção a tarefa de lutar pelos direitos humanos e cristãos dos indígenas da América Latina. Sua conversão foi impressionante. Amou e soube preservar a cultura indígena, ele que tinha sido educado na mais tradicional cultura da Europa. A história de São Turíbio nos inspira a buscar nossa própria conversão, vivendo o tempo da Quaresma. Ao partir, então, vivendo esse tempo da Quaresma, ao encontro de Cristo, que está presente na vida do nosso próximo. Oração, rezemos. Ó Deus, que aos vossos pastores associastes São Turíbio de Mogrovejo, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade imagens e textos que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. Creia, acredite. Se for para o seu bem, Deus vai te atender. E Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, porque somos todos irmãos, somos todos cristãos. O que importa é que o texto significa a mesma coisa. Vinde, Senhor Jesus, vem Jesus. Senhor, vem. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Estejamos preparados. Arrependamos-nos dos nossos pecados que cometemos diariamente. O arrependimento é uma condição sine qua non para entrarmos no reino celeste, no paraíso, onde haverá felicidade em plenitude quando Jesus retornar para o nosso julgamento. Shalom Adonai.